Vamos começar a nossa aula. Finalmente chegamos à aula de discussão dos exercícios. Vou sair aqui para não ficar na frente e não atrapalhar minha própria solução. Ainda que eu pudesse aparecer nesses primeiros aqui, mas com o tempo você vai ficando mais cansado e vai cometendo mais erros. E obviamente um dos erros é não perceber que estou na frente da própria solução ou do enunciado. Vamos lá. A respeito dos conversores utilizados pela eletrônica de potência, julgue os itens que seguem. No controle de velocidade de um motor CC em conexão série por variação de tensão, pode-se empregar um chopper do tipo Book, usando TBJs ou BJTs de potência. Vamos lá. Motor CC em conexão série. Alguém pode chegar e começar a pensar a respeito de que isso especificamente, o fato de ser um motor CC em conexão série, é um grande problema. O que é um motor CC? Ou melhor, qual o modelo de motor CC? Seria isso aqui. Ou melhor, é isso aqui. E ele tem um enrolamento de excitação, que neste caso está em série. Opa, deixa eu desenhar aqui, ó, usando mais espaço à direita. Só que nesse caso, aqui é a armadura, né, que é o enrolamento do rotor. Só que nesse caso, o enrolamento de excitação está em série. Então você tem esta máquina aqui. Aqui você tem a tensão, mais ou menos RA. Aqui seria o VA. Aqui a tensão terminal, que neste caso vai alimentar todo. O IA vai ser igual ao próprio IF, a corrente de excitação. E aqui o fluxo magnético, ó. Você coloca assim, ó, φF, que obviamente vai induzir a tensão EA, que é igual a KA, φF, ômega RM, ou K' φF, vezes N, só trocando a unidade aqui de radiano por segundo para rotações por minuto, e no final das contas o Ka deve ser alterado também, que deve incorporar esse elemento de transformação de unidade. Então eu tenho que ter aqui uma tensão variável, se eu quiser uma aplicação com variação de velocidade, variação de torque. E ele fala aqui, ó, que o controle de velocidade vai ser feito com variação de tensão. Então eu vou aplicar aqui uma tensão DC. Os conversores que a gente viu de forma geral, quase todos eles servem para alimentação de motores, seja série, seja em paralelo ou derivação, seja motor CC também, excitação independente. Então no final das contas ele fala chopper tipo Book, e usando TBJ ou BJT, como ele escreveu aqui. É aquela coisa, fica difícil justificar aquilo que por si só está tão verdadeiro, que a gente tenta encontrar um motivo para isso não ser verdade, porque a gente está tentando encontrar isso, né? Você olha aqui e fala, está tudo ok. O que é que torna isso aqui falso? Não tem nada que torne falso. Um Book pode ser utilizado porque a rede pode ter uma tensão maior do que o valor que o motor precisa, então ele opera da tensão máxima até a tensão zero, desde que o Book seja obviamente escolhido com os valores adequados. E desde que, obviamente, a rede, eu falei rede, mas eu acabei falando errado, né? Porque quando você pensa rede, você pensa em rede elétrica CA, e acho que seria mais conveniente dizer a rede CC. Tem uma rede CC, passou por um processo de retificação, que não precisa ser uma retificação controlada, pode ser uma retificação não controlada, e aqui sim você coloca o Book. Aqui sim você coloca o Book, que é o conversor abaixador. E aqui você coloca o motor. Então a rede seria essa aqui, ó. A rede, como eu me referi agora, seria essa rede CC, que geralmente é uma rede interna criada na indústria. Isso existe também. A indústria tem uma rede CC para uso em diversos equipamentos. Joia. Alguém conseguiu encontrar algum erro aqui? Eu não consegui encontrar erro em nada, e olha lá que a gente vai procurando qualquer contradição. Sendo que a contradição não obrigatoriamente o próprio edital, a própria prova aceita. Você vai ver hoje que eu vou dizer, não, isso aqui não é 100% verdadeiro, mas está lá como verdadeiro do mesmo jeito. Então isso aqui está ok. Tentamos encontrar um problema na afirmação e nenhum problema foi encontrado. Ah, mas aqui tem TBJ. E se tivesse MOSFET? E se tivesse GBT? Aí
estaria tudo ok do mesmo jeito, porque são chaves controladas. Se tivesse SCR, já fica mais complicado, porque esse tipo de conversor, você pode querer, você quer abrir e fechar de acordo com o seu interesse. Então, ele estaria ainda diretamente polarizado e você não consegue abrir o SCR, por exemplo, já que nos conversores do tipo Book, Boost e Book Boost, você que decide quando você quer abrir ou não. Não é algo que acontece da corrente ter ficado zero, porque um diodo entrou na jogada e a tensão ficou negativa. A tensão não fica negativa, a tensão que alimenta o indutor para depois transferir energia para a carga, ela é sempre positiva, porque a tensão é a tensão da rede elétrica. Então, isso aqui poderia estar errado. Poderia, se tivesse um SCR. Poderia estar errado se o cara falasse aqui de diodo. Poderia estar errado se o cara falasse aqui triac. Poderia estar errado se o cara falasse aqui diac. Mas se falasse TBJ, como falou, MOSFET e GBT, tá tudo ok, que são chaves controladas que você abre e fecha quando você quer. GTO, poderia estar aqui também o GTO, porque o GTO você consegue abrir também quando é do seu interesse, desde que ele esteja diretamente polarizado, claro. Mas esse é o caso de todas as outras chaves, né? No caso, TBJ, MOSFET e GBT. No esquema mostrado na figura abaixo, estou indo para a 109. No esquema mostrado na figura abaixo, que representa acionamento de um motor de indução trifásico, desculpa, eu li sem ritmo. No esquema mostrado abaixo, que representa o acionamento de um motor de indução trifásico, o conversor C é um inversor alimentado a partir de uma fonte de tensão CC fixa. Alimentação trifásica, aqui a representação de um diodo para dizer que essa ponte, ou esse retificador, seja lá que nome a gente queira dar esse tipo de retificador, está se deixando claro aqui a representação de um diodo, que é uma ponte, que é um retificador não controlado. Aqui tem um capacitor e não é incomum também que você tenha um filtro LC. O filtro LC é utilizado porque aqui você filtra a tensão e aqui você filtra a corrente. Assim as harmônicas não são injetadas na rede. Então não é incomum ter essa indutância aqui. Também não seria incomum você ter indutância aqui também. Não seria um problema se você tivesse visto a indutância aqui, não teria nada de errado. A única diferença é que, botando nesse lado aqui, você consegue fazer o cálculo da indutância não somente para as harmônicas, como a associação com o capacitor, para que você tenha uma resposta em frequência da filtragem de tensão também diferente e aprimorada. Mas não vamos entrar em detalhe, vamos pensar assim de forma simplória. Capacitor está aqui para filtrar a tensão, indutor está aqui para filtrar as correntes de altas harmônicas. Aqui garante, então, uma componente DC de tensão, uma componente DC de tensão alta, e aqui garante que você não tenha altas componentes de frequência de corrente, tenha algo mais próximo de um senoide, para que a rede elétrica não receba muitas harmônicas que vão ser criadas exatamente por este inversor. Esse conversor C é o inversor que está alimentando aqui o motor. A única coisa que causa alguma confusão é porque ele bota uma bola dentro e bota rotor. A pessoa podia estar procurando aqui, está alimentando o rotor? Não, mas está alimentando aqui na circunferência externa. Então, parte do pressuposto que a externa é o estator e a interna é o rotor. Então, não parece ter nada de estranho. Parece que está tudo ok. Alguma coisa estranha você está vendo aí? Eu não vi nada de estranho. Um inversor alimentado a partir de uma fonte de tensão CC fixa. É verdade? É. Não é tão fixa assim, porque como a rede pode variar a tensão e no fim das contas a ponte é não controlada, se a tensão da rede cai, aqui cai. Mas a gente está procurando absurdo. Absurdo não tem aqui em dizer que é fixa se a tensão da rede é fixa também. É um valor nominal lá que vai partir do pressuposto que varia muito pouco. Então, na falta de qualquer absurdo, a gente viu isso aqui como sendo uma coisa normal que a gente já tratou no curso já faz algum tempo. Desde quando inclusive falei de motores de indução, isso aqui já apareceu de alguma forma lá. Vamos ver aqui se a gente encontra algum problema na 110. 110 é assim, vamos lá. A figura abaixo mostra um ciclo conversor trifásico alimentando carga puramente resistiva. A parte do puramente resistiva está até ok. Agora, a grande questão é, eu disse a você que quando aparece dois dispositivos do tipo SCR em antiparalelo, ou seja, estão em paralelo e com
sua topologia, suas conexões invertidas, aparecer dessa forma, isso aqui representa, na verdade, deixa eu ver o nome aqui, o nome faltou, viu? Que não é ciclo conversor, um controlador de potência CA. Pronto, não me veio aqui na cabeça. Controlador de potência CA, que nós vimos do tipo integral e vimos do tipo de fase, ângulo de controle de ângulo de fase. Então, no final das contas, isso aqui não mostra exatamente um ciclo conversor. Um ciclo conversor a gente não viu com essa topologia. Vamos até passar o olho aqui em ciclo conversor? Vamos passar o olho aqui no ciclo conversor? Vamos passar o olho nele, Aqui o ciclo conversor trifásico e aqui o ciclo conversor em ponte. A gente não viu topologia com eles em antiparalelo. E note, nós vimos duas topologias de ciclo conversores e existem muitíssimas. Então, se você não está confiante em simplesmente ir no antiparalelo como forma de identificação do controlador de tensão trifásico ou controlador de potência, controlador de tensão, desculpe. Naquele caso era trifásico. Inclusive era esse tipo aqui, ó. Era esse tipo aqui, ó, que apareceu lá. Que poderia ser não SCR, poderia ser o quê? Poderia ser, cadê aqui, ó, o triac também. Se aparecesse esse triac lá, estaria tudo ok. O triac tem a menor chance de aparecer no caso trifásico, porque o caso trifásico geralmente é um caso de maior potência. E os triacs geralmente não são dispositivos de potência tão grande assim. Então eles tipicamente são utilizados nos casos monofásicos para pequenas cargas. E note, ó, que até mesmo com um tipo só de chave, com uma chave só do tipo SCR, você consegue também fazer um controlador de tensão CA. Vai ter que botar essas topologias de alguma forma na cabeça, caso queira ter fluência. Então isso aqui não representa um ciclo conversor. Isso aqui tem muito mais possibilidade de representar, isso aqui está representando, de acordo com nossos estudos, um controlador de tensão CA, um controlador de potência CA. Vamos lá? A partida de um motor de indução trifásico por meio de uma chave soft starter é um exemplo de aplicação de eletrônica de potência no acionamento das máquinas elétricas. Sim, e vou além. Eu não falei o nome e não falei de certa forma de propósito, porque eu queria muito resgatar da sua memória a aula de motor de indução, no qual eu tratei especificamente disso aqui. Eu falei de várias formas de partidas, entre elas controle de fase CA. Nem eu entendi esse CA aqui. Não adianta mudar aqui porque o arquivo PDF vocês já receberam. Por que motivo? Porque eu disse a vocês lá o seguinte, que quando você faz o acionamento de um motor de indução, você tem a partida direta, conexão direta à rede, você tem a partida com chave estrela triângulo, você tem a partida com chave compensadora, tem a partida com o soft starter e tem o uso do inversor. Com o soft starter, o que é que ele faz? Ele não altera a frequência, ele altera somente a forma de onda. O que é que ele fazia? Lembrei, exatamente isso aqui, ó. Ele recortava a forma de onda. E eu quero que você veja que a frequência se manteve. A tensão de saída mantém a mesma frequência da tensão de entrada. A única diferença é que lá no soft starter você vai começar com alfa grande. Olha uma pergunta que seria massa. Você começa, bota uma forma de onda, começa e pergunta assim, ó. Numa partida direta, numa partida soft starter, o motor começa com um alfa grande e vai diminuindo para um alfa até chegar o alfa igual a 0. A pessoa fica naquela coisa de, na partida o alfa tem que aumentar. Na verdade aqui seria o contrário. O alfa parte de um valor grande, não partiria do alfa igual a 180, porque o alfa 180 daria tensão nula. E é muito comum que a gente não parta o motor com tensão nula. Tensão e o tempo com tensão nula. Aqui é o módulo da tensão. Com tensão nula. Por que motivo? Que com tensão nula o torque é 0, com tensão muito baixa o torque é muito baixo, porque ele é proporcional ao quadrado do valor eficaz da tensão. E no final das contas, o que a gente faz? A gente parte com um valor de tensão já razoável, ou seja, a gente não parte de alfa igual a 180. A gente parte já com alfa, com um certo valor, e vai diminuindo o alfa. Diminuindo o alfa, para que o valor eficaz aplicado vá aumentando. Então,
o circuito de controle do software starter você acabou de ver. A gente aqui acabou de complementar, acabou não, a gente complementou anteriormente. A gente complementou então ao te mostrar isso aqui, ó. Inclusive, no caso dos motores, sejam monofásicos ou trifásicos, o dispositivo, geralmente o SCR, não é comumente o TRIAC. Não sei se existe TRIAC tão mais potente que acione motores de indução mesmo de baixa potência. O mais comum é que sejam SCRs. Então, fomos além. Vamos ver então a pergunta para saber a resposta. Vamos lá. A partida de motor de indução trifásico por meio de uma chave software starter é um exemplo da aplicação de eletrônica de potência no funcionamento de máquinas elétricas. A pergunta é ridícula, não precisava ser feita no concurso uma pergunta como essa, porque é muito abobada. Ainda que no final das contas ele botou a palavra-chave aqui para avaliar a pessoa, porque no final das contas a palavra-chave poderia fazer alguém se confundir e pensar na chave estrela triângulo, alguém que não sabe do assunto. Mas é que tá, poxa, a gente quer ser avaliado por algo mais difícil, porque senão a gente não se diferencia, né? Então essa pergunta aqui poderia ser melhor para a gente, mas o melhor no caso é mais difícil.